Recentemente eu comecei a consumir muito conteúdo sobre jogo de luta. Conheci sobre a EVO, a FGC, sobre o Evo Moment 37 e que a família Mishima adora jogar pessoas de penhascos. Dito isso, eu não tenho quase experiência nenhuma jogando jogos de luta. Claro, quando eu era criança eu joguei algum deles, algum KOF modificado que eu jogava no navegador. Eu joguei um pouco de Tekken 3 que um primo meu tinha instalado no computador, sem nem saber o que era Tekken. E anos depois eu baixei um joguinho no emulador de PlayStation 1, que era o único que rodava no meu Celeron, que era um jogo de luta bem esquisito. O seu personagem era uma pessoa e ele podia se transformar em um ser humanoide, animal, maluco que saia dando golpes por aí. E meu amigo, que jogo foda. Os personagens podiam dar piruleta e chute e soco e sai voando e especial e muitas coisas e... Calma aí, isso é um jogo furry? Não! O ano era 1997, época de Darkstalkers 3, KOF 97 e Tekken 3. A Hudson Soft, empresa sem nenhum tipo de conhecimento em jogos de luta, quem dirá em jogos de luta 3D, surgiu com um joguinho diferente de todos os outros que tinham até então. Lutadores eram capazes de libertar formas animais e ter acesso a combos e técnicas devastadores. Bloody Roar conseguiu chamar a atenção do público em geral por causa dos seus gráficos muito bons, fluidez e combos bizarros. Sério, você consegue fazer loucuras com esse jogo aqui. O jogo era tão impressionante visualmente que ele não fica atrás de nenhum jogo 3D de luta da época não, lembrando que era o primeiro jogo de luta 3D da empresa. Para esse vídeo aqui eu joguei Bloody Roar no emulador de PlayStation 1, com algumas melhorias na qualidade da imagem para ficar melhor para vocês assistirem. O jogo contém 8 personagens jogáveis: Yugo, o lobisomem pidão, filho do mercenário Yuri Ogami. O jovem investiga as circunstâncias por trás da morte do seu pai. Ao se deparar com a existência da Tylon Corporation, descobre que ele próprio também é um Zoanthrope. Ele também consegue se transformar em monstros. Durante as investigações ele encontra provas de que a empresa é responsável pela morte do seu pai e parte em busca de vingança. Gado demais, o leão, mercenário e antigo companheiro de armas de Yuri, o pai de Yugo, descobre as práticas cruéis da Taylor Corporation e se une a Yugo para destruir a empresa e vingar a morte do amigo. Bakuryu, a toupeira, assassino que trabalha em conjunto com a Tylon, não tem outro objetivo senão provar que é Zoanthrope mais poderoso. Para atingir seus objetivos, ele se coloca inclusive como cobaia em favor da empresa para a realização de experiências, o que acabou culminando na sua morte. Esse é o tal do funcionário que veste a camisa da empresa, hein? Gregory Jones, o gorila, o personagem mais paia do jogo. O Gregory basicamente é o dono de um circo. Ele conhece o Yugo e tenta fazer com que ele seja a atração principal do círculo dele. Depois de insistir muito, o Yugo fala: não, porque você não vira a atração principal. Então é isso que ele faz. É essa a história dele no jogo. Jinlong, o tigre chinês. Esse é o personagem que só sofreu durante a vida dele. Foi negligenciado pelo pai, perdeu a mãe, perdeu a irmã, fugiu de casa, teve que se virar sozinho nas ruas e acabou trabalhando para a Tylon Corporation. Depois de um tempo ele se arrepende de tudo que ele fez e se volta contra a Tylon enquanto é perseguido pelos antigos parceiros de crime dele. Fox, ou Hans Tolbemann, a raposa, é um desgraçado. Ele é um zoantropo obcecado por beleza que rejeita sua forma animal por achá-la feia demais. Ele é o fanboy da história. Ele cresceu nas ruas da cidade e se tornou um assassino violento e cruel, prestando serviços assim para a Tylon Corporation. Em um momento de fúria ele sai matando um monte de civil inocente, então houve alguém chamar ele pelo nome, então ele reconhece que uma das vítimas é sua própria mãe. Desde então ele perdeu completamente a sanidade. Alice, o coelho. Quando criança foi sequestrada pela Tylon Corporation e submetida a experiências para que fosse convertida em um Zoanthrope. Durante esses testes, ela despertou seus poderes e antes dela sofrer lavagem cerebral para ser controlada pela Tylon, ela obteve o auxílio da Eurico e conseguiu fugir das instalações da empresa. Mas a Eurico não teve a mesma sorte, então Alice resolveu se aliar a Mitsuko, o Gado e Yugo para libertar Eurico e destruir a Tylon Corporation. Mitsuko, o javali. Mitsuko é a mãe de Eurico, vive entre os humanos ocultando suas habilidades Zoanthrope. Quando a Tylon Corporation sequestra sua filha com a finalidade de criar um exército de híbridos, Mitsuko parte uma jornada para resgatar sua filha. Eu falo um pouquinho mais da Mitsuko daqui a pouco. Os modos de jogo são esperados em um jogo de luta normal. Tem o modo arcade, o modo versus, o survival, em que o meu recorde são 4 vitórias, o modo treino, que eu quase não usei, e o time attack, que pelo que eu entendi é basicamente o modo survival, só que se você perder você pode continuar jogando. É um modo survival sem punição. No modo arcade você joga um personagem, passa por várias lutas para no fim receber uma historinha. Nada faz muito sentido no começo, mas você vai jogando com todos os personagens e vai entendendo um pouco mais de toda a trama da Tylon Corporation. A minha primeira jogatina foi com o Yugo, o lobisomem pidão. A única razão de eu ter escolhido ele foi o meme mesmo. E ainda bem que eu escolhi, porque ele é o protagonista do jogo. Algo que me fez adorar Bloody Roar logo de cara é que ele é muito divertido. Os personagens em sua forma padrão têm movimentos legais e fluidos.
cada um com seu estilo de luta. Uns são bons em socos, outros em chutes, outros com agarrões, alguns se destacam pela velocidade, outros pela força bruta. Isso tudo pode ser percebido facilmente com o design de cada um. Os botões de ação são soco, chute, bloqueio e arremesso. Nada de muito sofisticado. Mas o que o pessoal consegue fazer com isso, se você for um jogador habilidoso, consegue zerar a barra do adversário facilmente sem dar chance dele fazer absolutamente nada. Tem vídeos no YouTube assustadores de combos bizarros nesse jogo. É coisa de dar 20 hits e o inimigo não conseguir fazer nada. Além da barra de vida padrão, também temos uma barra de Beast. Depois de receber ou dar uma certa quantidade de dano no inimigo, o personagem pode se transformar na sua forma bestial. Ao se transformar, uma onda de choque surgirá ao redor do personagem, lançando o adversário para longe se ele estiver perto de você, e além dos golpes se tornarem mais poderosos. Isso é ótimo para se safar de algum golpe do inimigo ou para unir com algum combo. Se você começar a correr em direção ao inimigo e apertar o botão de Beast Mode, o personagem pula enquanto se transforma e ataca o inimigo. E eu usei muito isso durante a minha gameplay. Vocês não sabem o quão legal e apelão é fazer isso. Não só de se transformar, mas também de sair correndo e dar uma rasteira, uma voadora. É sensacional. Mas tem que tomar cuidado, viu? A cada dano sofrido, a barra vai reduzindo gradativamente, até que o personagem volta a ser um humano normal. A chance de você se transformar e não dar um golpe sequer e acabar voltando à forma humana é muito grande. E bom, isso aconteceu bastante comigo. Então sim, a forma bestial é forte, ela é legal, ela é divertida, mas tem que tomar cuidado em como usar e quando usar. A diferença entre um personagem na forma humana e um personagem na forma animal é gigantesca. Se você lutar contra a CPU em forma animal, as chances de você morrer são gigantescas. Não só porque os personagens ficam mais fortes e ataques dão mais dano, mas também porque é tanta piruleta que esses animais dão durante os ataques que, meu Deus, é difícil de saber se tá sendo um chute alto, um chute baixo, um chute médio, se a piruleta é um soco ou se é um chute, é tudo muito louco. Eu comecei o modo arcade com Yugo, como eu falei anteriormente, na cara e na coragem, sem treino nenhum. A primeira luta foi contra o Long, o tigre, e eu joguei bem mal, mas o CPU ficou com dó de mim e consegui ganhar sem perder nenhum round. O começo do jogo foi bem de boa pra alguém que não sabe o que tá fazendo. Foi aprendendo sobre os controles, as animações dos personagens e vendo como as formas dos animais são fortes com o decorrer da gameplay. Na segunda luta, que foi contra o Greg, o gorila, eu descobri sobre o modo Rave. O modo Rave faz com que você, em sua forma animal, se mova mais rápido e dê mais dano, mas faz a sua barra de modo Beast descer bem rápido. Então esse aqui é aquele momento que você usa no desespero. Eu tô com pouca vida, eu preciso derrotar o inimigo que tem muita vida, então vamos no modo Rave e vamos apostar tudo nisso. A terceira luta foi contra o desgraçado do Fox. Por que eu falei que ele era um desgraçado? Porque, meu Deus, foi muito difícil. Todo golpe que eu dava ele defendia, ele toda hora me chutava e me jogava pra longe e desviava. Eu achei que era impossível, eu achei que esse era o boss do jogo, o Fox, porque ele é muito difícil. Todas as vezes que eu joguei contra ele no modo arcade, eu sofri muito. Eu usaria o modo arcade com todos os personagens, e em todas as jogatinas, o Fox foi uma pedra no meu sapato. Menos na vez que eu joguei sem do Fox. E eu vi que não é que o computador é muito bom, é que sou ruim mesmo, eu não conseguia fazer nada direito com o Fox. A quarta luta foi contra o Yugo mesmo. Yugo versus Yugo. Lobisomem pidão versus lobisomem pidão. Eu sofri um pouco, mas não se compara com a luta contra o Fox. E assistindo os vídeos de gameplay, eu vejo tanto de vezes que eu levei dano por ser afobado demais ou por simplesmente parar de defender. Enfim, né, coisa de iniciante. A quinta luta foi contra Mitsuko, o javali. Nesse ponto o jogo tava na dificuldade mais elevada. Eu usei tudo o que eu tinha aprendido até aqui pra passar dela. Corrida voadora, saber quando usar o modo fera, esperar pra atacar no melhor momento e coisas do tipo. Nada fora do comum. A sexta luta foi contra Alice, o coelho. E eu passei mal mais uma vez. Ela me deu uns combos que foram uma loucura. E me fez perceber que personagens com foco em chutes me dão muito trabalho. Não sei defender direito. Não sei quando eles vão chutar, pra onde eles vão chutar. E é tudo muito confuso pra minha cabeça. Depois de morrer umas 4 vezes, eu finalmente ganhei dela. A sétima luta foi contra o gado demais, o tigre. Aqui foi onde eu sofri com agarrões e ataques que tiravam 20% da minha vida com um hit. Depois de terminar o modo arcade e mexer nos controles, eu percebi que o agarrão não estava configurado no controle padrão. Quer dizer, configurado ele estava, mas não sendo apenas um botão. Então depois de mexer nisso e jogar o modo arcade uma segunda vez usando o gado, eu apelei pro agarrão algumas vezes. Voltando pro modo arcade com Yugo, passar do gado foi bem difícil, morri tipo umas 6 vezes. Mas finalmente derrotei ele e fui pra 8ª luta contra o Bakuryu, a topeira. Por incrível que pareça, essa foi a luta mais fácil. Eu derrotei ele sem perder nenhum round e sem muitos problemas. O que é bem estranho, porque todas as outras vezes que eu lutei contra esse personagem, eu sofri muito. Toda essa facilidade iria se mostrar ser apenas uma armadilha do jogo pra última luta do modo arcade. A nona e última batalha, contra a Uriko, a filha da Mitsuko, lembra? O modo Beast dela faz com que ela se transforme em uma quimera. E meu Deus, que dificuldade
verdade foi essa batalha. Na cutscene inicial da luta, ela tá numa versão criança e depois ela vira uma mulher de cabelo verde, a versão de luta dela. Não entendi muito bem, mas ok, né? Essa luta foi tão difícil que eu achei que eu não ia conseguir terminar o modo arcade. Ela já é super forte na forma base. Tem ataque de raio, agarra toda hora, explode as coisas, desvia de tudo e dá muito dano. Agora, quando ela ativa o modo Quimera, meu Deus, as paredes da arena mudam, viram as paredes de ferro com alguns avisos de emergência e de cuidado. É um jeito ótimo de mostrar o quão grande é a ameaça da Quimera e aterrorizar o jogador que tá preso lá. Um quarto da minha gravação do modo arcade é só a luta contra a Yuriko. Nada que eu tinha aprendido parecia fazer efeito. Uma agarrão dela tirava 30% da minha vida. A quantidade de vezes que eu tentava fazer alguma coisa, não dava certo e simplesmente perdia tomando um perfect foram bem grandes. Até que depois de mais de 10 tentativas e muita sorte, eu finalmente derrotei a desgraçada e vi a historinha final. O primeiro jogo recebeu críticas bastante positivas e foi um sucesso comercial, levando em consideração que era o primeiro jogo de uma franquia que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, um ano depois, em 1998, Blood Roar 2 foi lançado, 98 para arcade e 99 para PlayStation 1. Esse jogo é muito bom. Eu também joguei o 2. O 2 foi o jogo que eu joguei quando era criança por mais tempo e é tudo melhor. Gráfico, trilha sonora, fluidez de movimento, é tudo muito bem feito. Sabe o combo apelão que eu mostrei do primeiro jogo? Então, no 2 eles são ainda maiores. Além de todas essas mudanças, o jogo agora também tem poderes especiais. Cada personagem pode usar um poderzinho especial deles, que são muito legais, são muito bem feitos, muito bem animados e tiram muita vida. Então, em muitos momentos eu tava quase perdendo e fui salvo por um especial de algum personagem. E agora, o jogo tem modo história, pois é basicamente o modo arcade do primeiro jogo, só que agora você tem cutscenes, não animadas, mas imagens, contextos e conversas entre os personagens que vão contando mais sobre a história deles. Então é um jeito mais dinâmico de mostrar a história do personagem sem ser só com a cutscene no final, e eu gostei muito. Isso tudo melhora com o narrador falando o nome dos personagens. Hugo the Wolf, Jenny the Bat. Bom, mais um jogo, mais um sucesso, e a expectativa pro Blood Roar 3 era o quê? Gigantesca! Então, um ano depois do lançamento para PlayStation 1, foi lançado para arcade Blood Roar 3. E no ano seguinte foi lançado Blood Roar 3 para PlayStation 2. A gameplay não tinha muita mudança em comparação com o segundo jogo, os gráficos eram ainda bonitos para a época, mas o jogo não chamou tanta atenção. Não conseguia deixar de ser só um jogo de nicho, no nicho que são jogos de luta, ele não conseguia chamar um público maior, não conseguia chamar tanta atenção. Mas mesmo assim conseguiu uma sequência. E em 2002, Blood Roar ganhou seu primeiro jogo lançado para GameCube, Blood Roar Primal Fury. Não era tão violento quanto os outros, porque bom, é um console da Nintendo, mas teve uma boa recepção de crítica e público, e depois se lançou uma versão para Xbox. Mas nesse ponto, a franquia Blood Fury já estava ficando cada vez mais obscura. A fanbase pequena não crescia e o lucro não aumentava. E para colocar o último prego no caixão, Blood Roar 4 foi lançado e foi um fracasso, tanto em crítica quanto em vendas.
Nos anos seguintes, a Hudson Soft entrou numa grave crise financeira, deixou então de ser uma marca independente da Konami e acabou sendo absorvida 100% pela empresa em 2012, deixando assim de existir oficialmente. É um jeito melancólico de terminar uma franquia tão divertida quanto Blood Roar. Era o jogo mais balanceado do mundo? Não. Era o jogo com a melhor história do mundo? Também não. Mas ele era divertido pra caramba, era um jogo muito maneiro. As chances de ter um novo Blood Roar são basicamente nenhuma, mas a esperança é a última que morre. Quem sabe num futuro distante a gente não tem uma nova continuação dessa franquia. Eu adoraria jogar. Mas é isso, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu nunca falei de jogo de luta aqui, então espero que eu não tenha falado muita bosta. Então se você gostou, deixa um like, se inscreve e até a próxima.